Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu posso comprar aquele Camaro amarelo. Então eu posso ter aquele triplex no Guarujá. Então eu sou filho de Deus e posso viajar para Dubai. Fala pessoal, tudo tranquilo? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu me chamo Alexson Marcos, aproveite e já se inscreva. E no vídeo de hoje nós vamos tratar de mais um assunto muito complicado, de um assunto delicado de se falar. Porque quando você toca com crenças que estão enraizadas na mentalidade de boa parte dos nossos irmãos, é difícil de lidar com isso. Porém, o vídeo de hoje é daqueles vídeos esclarecedores, porque vamos tratar tudo à luz da Bíblia Sagrada. Com certeza, você já ouviu em para-choque de caminhão, você já ouviu em geladeiras, adesivo de geladeira, em camisas religiosas, aquela típica frase, aquela clássica frase: tudo posso naquele que me fortalece. Quem nunca ouviu, quem nunca cantou, quem nunca recitou, quem nunca declarou essa frase como um ato de fé? Pois é, porém, não é aquilo que boa parte das pessoas pensam. Por isso que o título desse vídeo pode parecer um pouco confuso para você. Você não pode todas as coisas naquele que te fortalece. Mas para eu explicar para você por que você não pode todas as coisas naquele que te fortalece, eu vou agora te apresentar uma regrinha básica de interpretação bíblica, que é esta: sempre levar em consideração o contexto em que o versículo está inserido. O que é o contexto? Nesse sentido que eu vou falar, contexto significa os versículos que antecedem e os versículos que sucedem aquele versículo em que nós estamos lendo. Por exemplo, a expressão posso todas as coisas naquele que me fortalece não está isolada. Antes desse versículo tem outros versículos e depois desse versículo tem outros versículos. Essa expressão está em Filipenses 4, versículo 13. E por que é importante levar em consideração o contexto? Porque toda vez que você pega um versículo e isola esse versículo, você vai dar um sentido a ele que não é o sentido bíblico. Muitas pessoas acabam tendo uma interpretação equivocada do versículo 13, principalmente pastores da teologia da prosperidade, porque não levam em consideração o contexto em que esse versículo está escrito. Ele não foi escrito isoladamente, Paulo não tirou assim da cachola e de repente lançou ele ali de maneira nenhuma. Ele está cercado por versículos que ajudam a esclarecer o seu significado. Eu vou ler esse versículo na sua totalidade. Na verdade, eu vou ler esse versículo considerando o contexto. Então, abra sua Bíblia aí em Filipenses capítulo 4 e versículo 13. Porém, nós não vamos ler só esse versículo, nós vamos ler os versículos que antecedem a esse versículo. Vamos lá. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também a ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Agora deu para você entender que o sentido desse versículo, quando tomado em um contexto, ele muda completamente. Se você isolar, você tem uma outra interpretação, mas nunca isole um versículo. E pelo contexto que nós acabamos de ler, fica bem claro que a expressão todas as coisas, posso todas as coisas, não significa literalmente todas as coisas que existem no mundo, ou, de maneira positivista, não significa todas as coisas que eu quero conseguir. Todas as coisas não significa bênçãos, todas as coisas não significam todas as vitórias, todas as coisas não significam todos os milagres, todas as coisas não significam todas as conquistas, de modo algum. Por todas as coisas, Paulo quer se referir a todas as situações que estão contidas nos versículos anteriores ao versículo 13. Por isso, não é só coisa boa que está contido. Paulo fala de coisa boa e Paulo fala de coisa ruim. Por exemplo, Paulo fala que ele sabe estar abatido, que é uma coisa ruim, mas sabe também estar em abundância, que é uma coisa boa. Paulo fala que ele está instruído tanto a passar por necessidade, que é uma coisa ruim, como a passar por fartura, que é uma coisa boa. Em todas essas coisas, ou seja, tanto o abatimento, quanto a necessidade, como também a fartura, a alegria, a prosperidade, Paulo deixa claro que ele está instruído a suportar o que vier. Todas as coisas que vierem ao meu encontro, todas as coisas que eu passar, tudo que eu suportar, eu só o faço por causa do poder de Jesus Cristo. O problema é que a gente quer achar que todas as coisas é só coisa positiva, é a bênção, é o milagre, é a prosperidade, e necessariamente não é assim. Uma coisa que me chama a atenção é que no versículo 11, Paulo diz que ele aprendeu a se contentar com o que tem. Se contentar é diferente de se conformar. Quando a pessoa se conforma, ela não luta mais, ela fica adequada àquilo ali e não pensa mais em progredir. Mas o apóstolo diz que ele se contentou, ou seja, ele estava satisfeito.
Se viesse a necessidade, a satisfação dele em Jesus Cristo não mudava. Se viesse a fome, se viesse a fartura, se viesse a prosperidade, se viesse o trabalho, de alguma forma ele estava satisfeito com Jesus. Ou seja, a fé do apóstolo não variava de acordo com as circunstâncias. A gente às vezes costuma variar a nossa fé. Quando as coisas estão boas, a nossa fé está lá em cima. Quando as coisas estão ruins, a nossa fé está lá embaixo. Porém, ele quer dizer que ele aprendeu a lidar com todas essas situações. Ou seja, pode vir o que vier, pode vir o que acontecer, aconteça o que acontecer, eu posso suportar tudo. De uma maneira bem mais prática, eu acho que não teria problema nenhum se nós transcrevêssemos essa expressão da seguinte forma: posso suportar todas as coisas descritas nos versículos anteriores naquele que me fortalece. E essas coisas nós já descrevemos: é o abatimento, é a fartura, é a necessidade, é a fome e a prosperidade. E se você ler um pouquinho a biografia de Paulo lá em Atos dos Apóstolos, você vai ver que ele suportou muita coisa. E, irmãos, cá entre nós, francamente, eu acho que a gente não suportaria o que ele já suportou. O cara foi apedrejado, foi arrastado pela rua. Quando ele chega na Macedônia, eles chicoteiam ele, colocam ele em um tronco. E aí nós sabemos aquela história de Paulo e Silas, que à meia-noite a prisão se abriu. Quando Paulo está em Jerusalém pregando dentro do templo, ele é arrastado, puxado para fora do templo, é arrastado pela rua. Aí quando ele chega em Bereia, ele tem que sair fugindo para o pessoal não linchar ele. E uma outra coisa é que Paulo foi preso e passou a sua vida na prisão. E enquanto ele estava viajando para Roma em um navio, o barco, como se não bastasse ele estar preso, o barco começou a se esbandalhar todo. As ondas começaram a bater e o certo é que todo mundo naufragou, o barco naufragou. E aí os tripulantes tiveram que ficar boiando. Pegaram as tábuas do barco e começaram a ficar boiando na água até encontrar a terra firme. E o que é interessante, como se não bastasse o naufrágio, Paulo consegue chegar em Malta, doido de frio. E aí ele pegou uns gravetos de pau para fazer uma fogueira e se esquentar, e aí uma cobra mordeu o apóstolo. Só que ele não morreu dessa vez. Enfim, para encurtar a história, o certo é que Paulo morreu decapitado. E a conclusão de tudo isso é que o apóstolo quer dizer novamente: eu suportei todas essas coisas naquele que me fortalece. Ou seja, em uma linguagem bem mais simples, Paulo só suportou essas coisas por causa da força de Jesus Cristo que havia nele. E a mensagem que eu quero trazer para você não é essa de que você pode conquistar tudo, que você pode tudo, que você receberá todas as bênçãos. Não. Porém, o que eu quero dizer para você é que você pode suportar todas as dificuldades no nome de Jesus Cristo. Você pode passar pelas águas, Deus passa com você. Você pode entrar no fogo, Deus entra com você. Você pode descer ao mais profundo abismo, Deus desce com você. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, Deus passa com você. Você pode subir a mais alta montanha, Deus sobe com você porque Ele está contigo, Ele não te deixa, Ele não te abandona. Mas nunca entenda que você vai ter tudo que você quiser só porque você é filho de Deus. Isso não acontece. A biografia de Paulo deixa isso bem claro. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, já deixa o seu like aí. Se esclareceu para você, se foi um vídeo que edificou a tua vida, compartilha com quem você acha que precisa assistir esse vídeo. Deus abençoe a você e até o próximo vídeo.